Revelado. A surpreendente resposta de uma mãe ao ser exposta à injustiça familiar de Natal. Maria, uma mãe solteira de 35 anos, olhava para as luzes de Natal que começavam a enfeitar São Vicente. Em meio a casas coloridas e ruas de terra, seu coração batia com esperança e dor. Mãe de Luquinha, de 10 anos, e Ana, de 7, ela trabalhou duro em um pequeno mercado local, ganhando o suficiente apenas para colocar comida na mesa. A ideia de proporcionar uma ceia natalina especial a seus filhos a fazia sonhar acordada, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias necessidades. Mas o pesadelo começou quando Dona Clara, sua sogra rica e sofisticada, decidiu organizar uma grande festa em sua mansão. Uma celebração luxuosa, repleta de comidas finas e presentes que sempre pareceram distantes para Maria. O convite que Luquinha recebeu de um amigo deixou seu coração em pedaços. Como poderia ele ir à festa de Natal da avó, enquanto Maria e Ana eram esquecidas, vítimas da exclusão? Apenas uma semana até o Natal, Maria e Ana sentaram-se à mesa pequena. Maria, com seus olhos cheios de amor, começou a contar histórias sobre a verdadeira essência do Natal. Natal é sobre união, generosidade e amor, dizia ela, enquanto Ana escutava, encantada. Mas dentro de Maria, a angústia crescia. Luquinha merecia sim um Natal maravilhoso, mas não à custa do desprezo que ela sentirá ao longo dos anos. Ela queria protegê-lo, mas não sabia como. Foi então que uma coragem inesperada surgiu. Eu preciso enfrentar Dona Clara, decidiu. Naquela noite fria de dezembro, Maria vestiu a melhor roupa que tinha e se dirigiu à mansão, onde risadas ressoavam e a alegria era palpável. Quando chegou, uma enxurrada de memórias da sua própria infância a atingiu. Momentos simples e felizes, muito diferentes do que via agora. Os convidados, em trajes elegantes, olhavam com curiosidade quando ela adentrou a festa. A expressão de Dona Clara, que mistura surpresa com desdém, fez seu coração acelerar. Hoje não me calarei mais, pensou, profunda e decidida. Virando-se para sua sogra, a voz de Maria ecoou firme. É hora de você ver o que a exclusão faz com as pessoas. Todos merecem amor e respeito, e Luquinha também. A tensão no ar era palpável. Murmúrios entre os convidados aumentaram, e a pressão social tornava-se insuportável. Alguém arriscou o que essa mulher está fazendo aqui, enquanto os olhares a atravessavam como facas. No entanto, mesmo diante de tantos olhares, Maria sentiu um poder emergir de dentro dela. Seria o amor realmente capaz de vencer o ressentimento e a exclusão? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, e assim, Maria, entre os muros de uma mansão que não representava seu lar, se viu em um embate emocional que mudaria o rumo daquela noite. Todos esperavam a resposta de Dona Clara, e um mundo de privações e desigualdades girava em torno dela. O sentimento de desconforto era indiscutível. O que aconteceria agora? Maria sentiria a força de sua voz ecoar em sua vida? A história de luta por dignidade e amor apenas começava a se desenrolar. Dona Clara virou-se lentamente, sua expressão de surpresa se transformando em uma máscara de desprezo. Maria, o que você pensa que está fazendo? Perguntou em um tom gelado, como se cada palavra fosse uma facada. Alguém riu involuntariamente, um som desconfortável que ressoou entre as vozes elegantes que preenchiam a sala, e o silêncio surgiu como um manto pesado, sufocando o ambiente. Maria respirou fundo, sentindo o coração pulsar violento. É isso que ela queria ser vista. Eu estou aqui porque Luquinha merece mais do que presentes. Ele precisa saber que a família é mais do que apenas um sobrenome, disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. O olhar de Dona Clara se endureceu, seus convidados embevecidos pareciam flutuar entre o choque e o entretenimento. Você está se colocando em uma situação ridícula, Maria. Não há lugar para você aqui, retorquiu Dona Clara, e as palavras soaram afiadas como vidro. As mãos de Maria tremiam, mas sua determinação crescia. Precisava lutar, não só por si mesma, mas por Luquinha e Ana. Lembrou-se de cada sacrifício que havia feito, de cada noite acordada preocupada com o futuro dos filhos. Estou cansada de ser ignorada, esquecida. Posso não ter muito, mas o que eu tenho é amor. E amor, Dona Clara, é o que torna o Natal especial. A sala, antes em alvoroço,
agora pulsava em expectativa. Os olhares se alternavam entre Dona Clara e Maria, como se o universo estivesse esperando para ver a resposta da matriarca. Os sussurros inconstantes criavam uma sinfonia de julgamentos e compaixão. Dona Clara hesitou, um sinal de vulnerabilidade passando por seu rosto. Você acha que amor é suficiente para criar filhos? Você precisará de muito mais, sibilou, mas sua voz já carregava uma fraqueza incomum. Maria notou. A rancorosa segurança da ex-sogra começava a se desfazer. É sim, Dona Clara. Amor é a base. E, sinceramente, seus presentes nunca foram suficientes para preencher o vazio que vocês criaram em minhas crianças, afirmou, e havia um brilho de indignação e dor em seu olhar. Os convidados começaram a murmurarem entre si, questionando-se sobre a verdadeira essência do Natal. Ninguém esperava estar ali, imersos em uma discussão tão real e crua, tão distante da superficialidade em que sempre viveram. Maria, começou Dona Clara, balançando a cabeça, mas a palavra não saiu. O que ela queria dizer? O que poderia justificar anos de indiferença? As memórias de festas natalinas onde só o brilho das luzes a mantinha acompanhada se tornaram um fardo de realidade, mostrando-lhe que o amor que havia perdido não a substituiria. Eis que, de repente, a sala ficou em silêncio absoluto. Maria viu lágrimas nos olhos de Ana, sua filha. A menina, até então escondida atrás da mãe, se adiantou e tomou a mão de Maria. Mamãe, podemos ir embora? A inocência dela cortou o coração de Maria, e por um momento, todo o orgulho e bravura que acumulou se dissolveram. Como você pode dizer isso? Perguntou Dona Clara, a raiva instantaneamente misturada à preocupação. E se eu disser que Luquinha deve ficar? É Natal, e ele vai ter tudo aqui. Ele já tem tudo que precisa comigo, Maria respondeu firmemente, mas a fraqueza já a atingia, e o calor das lágrimas quase escorreu por seu rosto. Seria essa a resposta de Dona Clara? E o que o futuro reservava para Maria e seus filhos, agora que uma fissura se abria entre eles? Os olhares se tornaram insistentes, um campo de batalha silencioso, repleto de incertezas. O que ainda estava por vir enfrentá-las? Maria sentiu a tensão na sala, a narrativa se intensificando. O Natal poderia mudar, e o poder de um amor genuíno estava, definitivamente, em jogo. Como ela lidaria com a verdade que surgiu diante dela e de sua família? A luta por dignidade e aceitação apenas começava. O que Dona Clara realmente faria? Maria sentiu o peso daquela sala, as luzes brilhantes acima quase queimando sua pele. O olhar de Dona Clara atravessava como uma lâmina, mas ela se recusava a recuar. Lembrou-se da primeira vez que conheceu Luquinha, um pequeno ser tão vulnerável e encantador. O amor por ele sempre superara suas dificuldades, e agora era hora de mostrar que esse amor era mais forte do que qualquer presente da avó. O murmurinho dos convidados subia, como um burburinho de abelhas inquietas. Estaria Dona Clara preparada para encarar o que a verdade exigia? O ambiente estava tenso, e a incerteza era palpável, quase como um personagem à parte naquela cena. Você não entende nada sobre ser mãe, Maria. Dona Clara explodiu, e as palavras soaram como um fecho de porta batendo. Você só pensa em você mesma. O que eu faço é por Luquinha, para que ele tenha uma vida de verdade. Maria respirou fundo, o peito apertado. Ela não estava ali para atacar, mas para mostrar. E o que é uma vida de verdade, Dona Clara? Olhar para um presente enquanto se esquece do carinho? Esses anos todos, você nunca tentou entender o que Luquinha e Ana precisam. E agora, com um simples olhar, você quer decidir o futuro deles? Dona Clara hesitou outra vez, e Maria podia ver as rachaduras na armadura que a matriarca vestia. O sussurrar contido na sala se transformou em silêncio novamente, pontuado pelo batimento acelerado do coração de Maria. O semblante de Ana, com suas grandes e preocupadas pupilas, se tornou um farol para Maria. Sua pequena guerreira estava ao seu lado, e isso lhe dava força. Você acha que só porque tem dinheiro pode comprar amor? Maria continuou, sua voz tremendo, mas cada vez mais firme. Luquinha precisa de presença, carinho, e isso não está à venda. A luz suave da decoração de Natal parecia agora refletir nas lágrimas que rolavam pelo rosto de Dona Clara. Era um espetáculo raro, um momento em que a dureza se encontrava com a fragilidade da alma. O que vinha a seguir, Maria não sabia, mas sentiu que estava prestes a testemunhar algo poderoso. Maria, Dona Clara começou, mas as palavras pareciam volumosas demais para sair. O olhar de Maria a desafiava, encorajando-a a continuar. O que realmente importava para Dona Clara? O que estava escondido sob aquela fachada,
os convidados novamente começaram a sussurrar entre si, as vozes misturando-se em uma sinfonia cada vez mais animada. Seria possível que, naquela noite de Natal, algo mudasse na dinâmica familiar? E quando enfim Dona Clara pareceu fazer uma escolha, seu olhar escaneou os rostos em busca de apoio, até que finalmente, pousou em Ana. Eu só queria que você entendesse que eu me preocupo. E fazer doação para o Natal é só um gesto, eu nunca quis te machucar, disse Dona Clara, a voz agora embargada, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Maria não esperava por isso. O que significava essa vulnerabilidade? E o que Dona Clara realmente queria com Luquinha? A maré estava mudando, mas para que lado? Os corações ali presentes pareciam sussurrar, pedir uma escolha. Naquele momento, tudo se cristalizava. A sala inteira aguardava. Os olhos estavam fixos em Maria, e ela sentiu a responsabilidade aumentar. O futuro da sua família estava nas suas mãos. Poderia Dona Clara finalmente ser a avó que Luquinha precisava? Mas, antes que pudesse responder, um estrondo repentino ecoou. Alguém havia arrombado a porta. Era um homem alto, com uma expressão familiar. Maria, ele gritou, e a expressão fazia o coração dela parar. Aconteceu algo sério. O que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia mudar tudo mais uma vez. O rosto de Maria ficou pálido enquanto o homem se aproximava, seus traços conhecidos cercados por uma aura de urgência. O coração dela disparava, e a sala, antes carregada de tensão, se transformou em um campo de batalha de emoções. O que aconteceu? Ela conseguiu perguntar, a voz falhando no final. É sobre Luquinha, ele disse, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Ele não está em casa. O cumprimento do tratamento não está sendo feito como deveria. A afirmação se espalhou pelo ambiente, criando uma onda de choque. Todo o calor do momento anterior era instantaneamente substituído por um frio cortante que calou os murmúrios dos convidados. Dona Clara congelou, sua expressão se contorcendo. Não! Isso não pode estar acontecendo, ela exclamou, a fragilidade de segundos atrás se desfazendo diante da gravidade da situação. Como assim não está em casa? Maria lutou contra a nuvem de desespero que a envolveu. O que você quer dizer com isso? Como deixaram isso acontecer? Ela indagou, sua voz se elevando involuntariamente. Agora, a sala se tornava um labirinto de incertezas. As esperanças de uma reconciliação se dissipavam como a fumaça, dando lugar ao medo. O homem, que era médico de Luquinha, olhou para Maria com um misto de compaixão e urgência. Estavam cuidando dele, mas agora parece que houve uma falta de comunicação. Eles estão preocupados, e precisamos agir rápido. Maria sentiu um nó se formar em seu estômago. O que anteriormente era uma disputa familiar agora se tornava uma corrida contra o tempo. Preciso ir até ele, disse, já se movendo em direção à porta. Eu vou com você, Ana declarou, um brilho de determinação nos olhos pequenos. Maria se ajoelhou, olhando para a filha. Ana, é muito perigoso. Eu preciso que você fique aqui. Não. Eu quero ajudar, mamãe. O choro de Ana ecoou pela sala, deixando uma marca de dor em todos os presentes. O olhar de Dona Clara, que havia se tornado uma fortaleza de críticas, agora refletia uma fragilidade humana. Sua expressão era de uma avó assustada, carente de reconexão. Eu também quero ir, Dona Clara murmurou, quase como um pedido. O olhar de Maria se fixou na sogra, a incredulidade tomando conta dela. Como assim? Depois de tudo? Eu errei, Maria, Dona Clara falou, a voz cheia de emoção. Eu me deixei levar pelo orgulho e pela ideia de que meu dinheiro poderia resolver tudo. Mas agora, com Luquinha, tudo que eu sei é que preciso estar ao seu lado. Ele precisa de nós. A sala ficou em silêncio. As palavras de Dona Clara ecoaram no espaço, soando como um pedido de perdão. O desafio emocional estava ali, cravado no ar. Recentemente, Maria não pudesse imaginar aceitar essa mulher à sua porta, mas agora tudo parecia diferente. A urgência pela segurança e carinho de Luquinha superava qualquer diferença. Maria olhou para Ana e, em seguida, para Dona Clara. Então venha. Precisamos ir agora. O desespero galvanizou todas as partes em movimento, e enquanto os três corriam em direção à saída, uma nova força parecia se formar. Era como se aquela diversidade as unisse, não apenas na luta pela vida de Luquinha, mas também na busca por um entendimento maior entre elas. Quando já estavam na rua, Maria começou a acelerar o passo, o coração batendo descompassado.
Mas, assim que chegaram ao carro, uma nova preocupação a fez parar abruptamente. E se ele não estiver em casa? Pensou, a dúvida quase paralisando-a. O que elas fariam se chegassem lá e a esperança se perdesse mais uma vez? O frio da noite parecia intensificar essa incerteza, enquanto os olhares se entrelaçavam em busca de respostas. O caminho para encontrar Luquinha prometia ser repleto de desafios. E uma pergunta ainda ecoava em sua mente, sombrando cada passo. O que faria se não conseguissem encontrá-lo? Maria ligou o carro sem olhar para Dona Clara ou Ana. O motor ronronava forte, mas a tensão era palpável. As três mulheres estavam absortas em seus próprios pensamentos, cada uma lutando com a possibilidade de um futuro sem Luquinha. Enquanto dirigia, Maria tentou organizar a mente, mas a insegurança a enredava. Talvez ele esteja na casa da tia, Ana sugeriu, quebrando o silêncio tenso. Ela sempre falava que ele poderia ir para lá quando quisesse sair. Dona Clara se virou para a neta, e a esperança se acendeu em seu olhar. Sim, a sua tia Augusta. É uma possibilidade. Mas preciso que você me diga, Ana, em que situação ele estava antes de sumir? A atmosfera estava carregada de tensão, e a voz de Ana tremia ao responder. Ele estava preocupado com as injeções e com a escola. A última vez que eu vi, ele estava muito triste. As palavras da menina penetraram o coração de Maria como uma flecha. Ela se lembrava de Luquinha, a carinha preocupada dele estampada na memória. Nenhum filho deve passar por isso, pensou. O desejo dela de proteger o filho crescia a cada segundo. A cada esquina na estrada, um novo impulso de medo a acometia. E se já for tarde demais, sussurrou para si mesma. A velocidade aumentava, mas o chão sob seus pés parecia se desmanchar em areia movediça. Enquanto atravessavam o bairro, Maria enxergou de relance o parque onde Luquinha costumava brincar. Um aperto no peito a fez hesitar. Eu deveria ter percebido. Deveria ter perguntado se ele estava bem, pensou, parando brevemente e olhando para frente. O que acontecerá com o garoto que um dia sorria e contava seus segredos? Maria, não se culpe, Dona Clara murmurou, como se tivesse lido seus pensamentos. Não adianta lamentar agora. Precisamos focar em encontrá-lo. Com um aceno de cabeça, Maria respirou fundo e acelerou novamente. O silêncio tomou conta, mas a esperança começou a brotar. A conexão entre as três, antes tão frágil, agora parecia uma rede de suporte. Uma estranha união estava se formando ali, no calor do desespero. Ao chegarem na casa da tia Augusta, Maria saltou do carro, seu coração pulsando no ritmo da adrenalina. Bateu a porta com força, a ansiedade pulando dentro dela. Dona Clara e Ana seguiram, a presença delas fornecendo uma força inesperada. Quando a porta se abriu, a expressão confusa de Augusta fez Maria gelar. Luquinha? Ele está aqui. O timbre de sua voz traía sua esperança, e o olhar da tia refletia uma preocupação genuína. Não, Maria, há dias que ele não aparece, Augusta respondeu, a voz firme mas preocupada. Eu pensava que ele estivesse com você. Dona Clara, em um impulso quase desesperado, pegou o braço de Maria. E se ele foi para aquele lugar, onde as crianças costumam se esconder? A pergunta de Dona Clara fez a mente de Maria girar. Seu coração disparou novamente. Qual lugar? Ana perguntou, olhos arregalados, a inocência dela chocada com a seriedade do momento. É uma espécie de abrigo, um lugar em ruínas onde as crianças vão quando querem escapar. Eu ouvi falar que ele estava por lá. A revelação fez o ar ao redor ficar pesado. O que estava acontecendo com Luquinha? A ideia de um lugar tão sombrio lhe cortou o coração. Como poderiam encontrá-lo se estivesse se isolando dos que o amavam? O calor do desespero voltou, e Maria sentiu lágrimas quentes nos olhos. O que faremos agora? Ela perguntou, a voz embargada, pronta para enfrentar qualquer desafio em busca do filho. Precisamos ir até lá agora. Dona Clara respondeu, a urgência galvanizando seu olhar. Elas estavam prontas para entrar em um território desconhecido, juntando suas fragilidades em um único desejo. Mas uma pergunta turbulenta se formou na mente de Maria. E se Luquinha realmente não quisesse voltar? A pergunta ecoou na noite, o terror de uma resposta negativa pairando no ar. O que a aguardava à frente? O carro tomou a direção do lugar sombrio mencionado por Dona Clara. O horizonte se tornava cada vez mais turvo, refletindo a angústia que se acumulava no peito de Maria. Cada metro percorrido parecia um peso a mais em seus ombros, e a silhueta da cidade, tão vibrante em outros tempos, agora se tornava assustadora.
Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo, Ana murmurou, quebrando o silêncio novamente. Ela olhava pela janela, os olhos grandes cheios de incerteza. Maria queria confortá-la, mas a própria inquietação lhe impedia. Vamos encontrá-lo, respondeu, tentando transmitir confiança. Aquelas palavras pareciam ecoar vazias. O medo de perder Luquinha pulsava como um tambor no fundo de sua mente, silencioso, mas ensurdecedor. Quando finalmente chegaram ao local, foram recebidas por uma visão desoladora. O abrigo se erguia contra o céu cinzento, suas janelas quebradas e a parede descascada parecendo um reflexo do desespero. O lugar exalava um cheiro de abandono e, ao mesmo tempo, uma estranha familiaridade. Aquele era um lugar para produtos da dor e da tristeza. Maria hesitou, mas o desejo de encontrar Luquinha a empurrou para a frente. Eu vou chamar por ele, disse ela, a voz tremendo. Luquinha! Meu filho! Seu grito ecoou, reverberando nas paredes despedaçadas. Mas a única resposta foi o som distante do vento. O coração dela se despedaçava por dentro. Dona Clara olhou ao redor, sua expressão mostrando a dor de várias gerações. Essa é a nossa luta, Maria. Lutar contra tudo o que nos separa. O olhar da avó penetrava fundo, como se tentasse transmitir uma força antiga. Ana se aproximou da porta entreaberta e, com cuidado, empurrou-a. O rangido do metal fazia o peito de Maria apertar. É aqui que as crianças costumam se esconder? Perguntou, um misto de esperança e receio na voz. Sim. Vamos, precisamos entrar, disse Dona Clara, puxando Maria pela mão enquanto Ana se mantinha próxima. Dentro do abrigo, eram recebidas por um silêncio opressivo e sombras dançantes. O lugar estava vazio. A atmosfera parecia espessar a cada passo. Os 3 corações pulsavam como um só, cada batida uma oração silenciosa, um desejo desesperado de reencontro. Enquanto caminhavam pelos cômodos, Maria sentia um aperto no peito. E se Luquinha não quisesse voltar? Uma parte dela desejava que o filho tivesse encontrado uma maneira de aliviar sua dor, mesmo que isso significasse se esconder do mundo. Luquinha, ela chamou mais uma vez, um lamento que ansiava por resposta e também por compreensão. Dona Clara parou diante de uma porta parcialmente aberta, hesitante. Vamos ver o que tem ali, disse, seu olhar refletindo uma mistura de determinação e medo. Maria respirou fundo e seguiu a avó. Ao empurrar a porta, uma cena chocante se revelou. Diversas crianças, de rostos conhecidos, estavam reunidas em um canto da sala, espelhando a dimensão da solidão que Luquinha poderia estar enfrentando. É ele, está aqui, gritou Ana, apontando para um garoto de cabelos desgrenhados sentado no chão, absorto em seus pensamentos. Maria correu até ele, mas quando seus olhos se encontraram, algo mudou. Luquinha olhou para a mãe, mas não a viu. Em vez disso, parecia perdido, preso em um turbilhão de emoções que ele não sabia como compartilhar. A tensão no ar cortou Maria como uma lâmina. Meu filho, estamos aqui para você. Por favor, venha conosco, ela implorou, a voz entrecortada pela emoção. Mas Luquinha só balançou a cabeça, o olhar distante e perdido. Eu não quero voltar, sua voz era um sussurro, levando Maria a tremer de desespero. Por quê, meu amor? Dona Clara tirou, a sua voz tensa carregando um tanto de dor. A resposta dele seria crucial, mas o silêncio pesado se prolongou. O que Luquinha realmente queria? As perguntas sobre o que o levou até ali começaram a brotar na mente de Maria, e a angústia crescia. Precisamos entendê-lo, e se ele estiver se sentindo mais seguro aqui do que em casa, pensou. Uma corrente de medo e incerteza invadiu seu coração, enquanto ela se perguntava até onde estava disposta a ir para salvar seu filho. O futuro de Luquinha estava em jogo, e a resposta dele poderia mudar tudo. Qual seria o próximo passo? O silêncio parecia se estender como um mar sem fim, e a pressão no peito de Maria aumentava a cada segundo. Ela se lembrou de quantas vezes já dissera a Luquinha que o amava, que ele sempre teria um lugar ao seu lado. Agora, cada uma dessas promessas parecia voltar como um eco doloroso, um lembrete do que estava em risco. Meu filho, nós te amamos, disse Maria, a voz embargada. Você não precisa passar por isso sozinho. Nós estamos aqui. Ela deu um passo em direção a ele, mas Luquinha recuou, como um animal ferido, e a imagem fez seu coração se apertar. As outras crianças ao redor também pareciam perdidas, envoltas em seus próprios mundos de tristeza. Maria percebeu as lágrimas que brilhavam nos olhos de Ana, refletindo a gravidade da situação. A avó, Dona Clara, parecia lutando contra a correnteza de emoções que invadia o espaço. Quão difícil era testemunhar a dor de seus filhos e netos sem poder fazer muita coisa.
Você se sente seguro aqui, não é, filho? Perguntou a avó, enquanto observava Luquinha com um olhar compreensivo, como se conhecesse cada detalhe daquela batalha que ele enfrentava internamente. Ele hesitou, olhando para as outras crianças. Algumas pareciam tão miseráveis, e outras, com um brilho de esperança nos olhos. O coração de Maria tremia com a possibilidade de que ele se sentisse mais à vontade entre aqueles que também sofriam. Eu não sei, Luquinha murmurou. A voz dele era uma mistura de dúvida e receio. Aqui, tudo é mais fácil. Ninguém exige nada de mim. Uma parte dele queria correr para os braços da mãe e se aconchegar, mas outra parte estava presa em um labirinto de confusão. Angústia tomou conta de Maria. Em um ato de desespero, ela se ajoelhou ao lado dele. A vida pode ser difícil, filho. Mas você tem sua família para te apoiar, para te aconchegar quando o mundo pesa muito. Não importa o que tenha acontecido, sempre vamos estar juntos, Luquinha. Ele a olhou, os olhos cheios de perguntas. E se eu voltar e tudo ficar igual? E se me abandonarem de novo? A dor nas palavras de Luquinha cortou como um punhal. Maria sentiu como se uma onda de frio invadisse seu corpo, e uma parte dela queria gritar, mas tudo que conseguiu fazer foi tocar a bochecha dele suavemente. Você acha que voltaria ao mesmo lugar se nós fizermos isso juntos? Se nós buscarmos ajuda, podemos ser mais fortes juntos, disse ela, suas lágrimas se misturando ao desespero que estava estirado entre eles. Não precisa ter medo de voltar. Eu estou aqui e ninguém vai te deixar. O silêncio persistiu, mas em meio a ele, Maria viu uma centelha pequena, quase imperceptível, nos olhos de Luquinha. Talvez houvesse esperança, talvez ele pudesse acreditar que havia uma saída, mesmo que isso parecesse um sonho distante. Dona Clara, percebendo a fragilidade do momento, insistiu. Às vezes, você apenas precisa de um pouco de coragem, filho. O mundo pode mudar, e a sua felicidade está mais perto do que você imagina. Luquinha olhou para a avó, e por um momento, parecia estar sopesando as palavras dela. Os outros meninos ao redor começaram a murmurar entre si, e a energia morna da solidariedade crescia lentamente na sala. Quero tentar, Luquinha finalmente disse. O som de sua voz era quase um sussurro. Mas ali havia determinação, como se a pequena chama dentro dele começasse a brilhar. Maria sentiu uma onda de alívio inundar seu corpo. Mas eu preciso que vocês estejam comigo. Eu não posso fazer isso sozinho. Você nunca estará sozinho, Maria afirmou, sentindo que, de alguma forma, a vida começava a dar uma chance a eles novamente. Nesse instante, o coração de Maria dançou entre a esperança e o receio. Era apenas o começo, mas uma pergunta permanecia. Eles conseguiriam vencer não só os medos de Luquinha, mas também os desafios que ainda viriam? O futuro os aguardava, e a resposta estava a caminho. A energia na sala começou a mudar. O sussurro de Luquinha havia quebrado o gelo, e as outras crianças, antes encolhidas em seus próprios mundos, agora olhavam para ele com uma mistura de surpresa e admiração. Naquele momento, parecia que a dor de cada um de seus corações se entrelaçava, formando uma rede invisível de apoio. Maria sentia que a atmosfera se tornava mais leve, mas ainda havia uma sombra pairando. O medo que antes dominava Luquinha agora se transformava em uma determinação tímida, mas poderosa. Dona Clara sorriu, mas não sem tristeza. Vamos dar o primeiro passo juntos, meu amor, disse, olhando diretamente nos olhos do neto. Hoje é um dia para recomeços. Os outros meninos começaram a se soltar, um a um. Ana, enxugando as lágrimas, disse, eu também quero tentar. Não quero mais ficar com medo. A solidariedade começou a construir uma ponte de coragem. Cada um deles queria superar suas próprias barreiras, e Luquinha, percebendo que não estava sozinho, começou a se erguer. Maria sentiu um calor no peito. A união daqueles jovens soava como música para sua alma. Vamos conversar sobre os nossos medos, sugeriu. E assim, juntos, podemos escolher como enfrentá-los. As crianças assentiram, como se cada uma delas tivesse feito uma promessa silenciosa de lutar ao lado das outras. À medida que a conversa fluía, Maria fez questão de compartilhar o que a vila sempre pregou, que desafios são feitos para serem enfrentados. A vida pode ser dolorosa, mas não precisa ser vivida no silêncio. As palavras dela ressoavam entre eles, provocando um murmúrio de assentos e concordâncias. Luquinha, por sua vez, começou a falar sobre o que realmente o afligia. Eu tenho medo de não ser bom o bastante, de decepcionar vocês novamente. Sua honestidade cortou o ar pesado da sala como uma faca. Maria respirou fundo, sabendo que aquele era um momento crucial. Você não existiu para nos fazer felizes, meu amor.
Você é suficiente do jeito que é, nossos erros, a dor, tudo isso faz parte do aprendizado. Juntos, podemos criar novas memórias. Os outros meninos olhavam para Luquinha, compartilhando seus próprios medos. Às vezes, sinto que ninguém me escuta, disse Ana. Outro menino, Miguel, confidenciou. E se as coisas não mudarem? O que vamos fazer? A pressão aumentava novamente, mas o calor humano que cercava Luquinha parecia se intensificar. Se as coisas não mudarem, a gente continua tentando. O importante é que estamos juntos, através de tudo, respondeu Maria. A força de suas palavras fez ecoar uma esperança renovada. O que vocês acham de desenhar ou escrever sobre os nossos medos? Pode ser um jeito de tirá-los de dentro de nós e colocar no papel, sugeriu Dona Clara, com um sorriso encorajador. A ideia imediatamente despertou um brilho nos olhos de todos. Como que em um passe de mágica, a sala se iluminou. As crianças se levantaram animadas, e o medo que havia antes se transformou em empolgação. Em questão de minutos, papéis e canetas começaram a circular entre elas. Luquinha riu timidamente, acolhendo a atmosfera leve. Maria sentiu um nó se desatar em seu coração. Era um claro sinal de que eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Mas, enquanto eles mergulhavam na arte da expressão, uma batida inesperada na porta ecoou pela sala, interrompendo aquele momento de pura transformação. O sorriso de Maria se desfez instantaneamente, e o olhar de Luquinha escureceu novamente. Quem pode ser? Sussurrou ele, com um misto de curiosidade e medo. O novo desafio estava prestes a se revelar, e a pergunta martelava: o que mais eles teriam que enfrentar? A batida na porta parecia reverberar no coração de todos. O entusiasmo que enchia a sala evaporou, dando lugar a um silêncio denso e incômodo. Maria trocou olhares com Dona Clara, uma fração de segundos que foi suficiente para que a preocupação se manifestasse em seus rostos. O que poderia interromper um momento tão delicado? Deixa eu ver quem é, disse Dona Clara, sua voz firme, mas suave. Caminhou até a porta, cada passo ritmado pelo eco de sua determinação. Ao abrir, um vento frio entrou, trazendo consigo uma figura familiar e inesperada. Era Juliana, mãe de Ana. O rosto dela estava marcado por um misto de angústia e exaustão. Juliana! O que aconteceu? Questionou Maria, tentando esconder a inquietação que corria nas veias. A mãe de Ana hesitou, olhando para dentro da sala. O olhar dela fez um rápido percurso entre as crianças reunidas, e quando finalmente encontrou os olhos de Maria, havia uma pedida de compreensão. Eu preciso de ajuda. A situação em casa ficou insuportável. O Gabriel, meu irmão, ele não para de me pressionar. Não sei mais como lidar com isso. As crianças, que antes voltavam sua atenção para os desenhos e palavras que estavam libertando, agora se tornaram o centro das atenções. O ambiente, que estava carregado com a leveza da partilha, foi novamente engolido por um peso invisível. Luquinha olhou intrigado. Mas o que está acontecendo, tia Juliana? O que é o Gabriel? Gabriel é meu irmão, ele não está bem. Essa violência na família é muito presente e eu me sinto impotente em tudo isso, ela explicou, com a voz quase embargada. Maria sentiu seu estômago se apertar. Não era apenas outra camada de dor, mas uma realidade que todos ali conheciam de alguma forma, um eco dos medos que compartilhavam. Vocês não estão sozinhos. Nós podemos ajudar. Mas você precisa nos contar mais sobre isso, disse Dona Clara, com firmeza e compaixão. Juliana, ao ouvir aquelas palavras, se viu surda de esperança. Relatos de conflitos familiares começaram a fluir de seus lábios, embaraçando o contexto da sala. Enquanto isso, Ana observava a mãe, suas emoções revelando um turbilhão de amor e preocupação. Cada frase da mãe era uma facada, mas uma também era um pedido de ajuda em meio ao caos. Dona Clara, com um olhar decidido, sugeriu que levassem Juliana para se sentar e conversarem como um grupo. A união é poderosa, ela pode gerar mudanças que não imaginamos, afirmou, e as crianças a sentiram como uma onda única de solidariedade. Eu quero ajudar! Exclamou Luquinha, a emoção transbordando em seu olhar. Se você estiver disposta, queremos ser os eixos da mudança, assim como nós falamos sobre nossos medos. Mas o que precisamos fazer? O apelo de Luquinha despertou um brilho nos olhos de Juliana. A força coletiva daquelas crianças foi como um balde de água fresca em chamas. O calor humano ao redor dela parecia promissor. Precisamos nos unir, conversar, criar um plano, começou a desenvolver, e os outros a ouviram com atenção, incorporando suas ideias. Enquanto a conversa se desenrolava, Maria percebeu que o círculo estava se ampliando. Não eram apenas crianças, mas agora uma rede de apoio que poderia mudar o destino do que antes parecia tão sombrio.
Uma nova onda de esperança ocupava o ar, mas, mesmo enquanto a luz da colaboração se acendia, uma sombra espreitava no fundo da mente de todos. O que seria necessário para enfrentar não só o medo, mas a ação real contra as injustiças familiares? O desafio estava ali, à espreita. E então, uma nova batida ecoou na porta. Novamente, o ritmo da sala foi interrompido. Maria trocou olhares preocupados com os outros. Vamos ver quem é, disse digna de determinação, sabendo que talvez mais um capítulo estivesse prestes a ser escrito na história deles. Mas o que poderia esta nova visita trazer? Maria abriu a porta e, para sua surpresa, encontrou uma figura conhecida, seu ex-marido, Pedro. Seu coração disparou. Ele estava pálido e de aparência cansada, um contraste com a energia vibrante da sala cheia de crianças. Maria, eu preciso falar com você, ele disse, a voz trêmula. O clima na sala era de tensão. Juliana parou, as crianças olharam curiosas, e Dona Clara franziu o senho. O que Pedro estava fazendo ali? O homem que havia causado tanto sofrimento, que uma vez decidiram que não fazia mais parte de suas vidas. Maria respirou fundo. Seu instinto era de proteger Luquinha e Ana a qualquer custo. Agora não é o momento, Pedro. Estamos ocupados, ela respondeu, tentando conter a raiva. Mas ele insistiu. Por favor, escuta. Eu soube do que aconteceu com Luquinha. Eu me preocupei. Eu apenas quero ajudar, ele disse, a vulnerabilidade em seus olhos. As palavras dele quebraram uma barreira, e a sala ficou em silêncio. Luquinha assistia atentamente, o conflito de emoções evidente em seu rosto. Maria olhou para o filho, viu a insegurança refletida nele. Era como se a decisão estivesse em suas mãos. Por que você se preocupa agora? Ela questionou, com a voz firme, mas sentindo a tensão em seu próprio coração. Porque eu sei que errei e porque quero fazer as coisas certas. Eu quero ser um pai melhor, respondeu Pedro, cada palavra parecendo pesar em seu peito. Percebi tarde demais o quanto vocês precisavam de mim. Ouvindo isso, Maria hesitou. O passado deles estava cheio de dor, mas uma parte dela desejava acreditar que talvez houvesse espaço para um novo começo. E como você pretende fazer isso? Que ajuda você pode oferecer? Perguntou, a raiva lutando com uma curiosidade genuína. Pedro respirou fundo. Estou disposto a ficar por aqui, ajudar com o que vocês precisarem. Quero mudar e não quero que Luquinha e Ana cresçam sem mim. Posso ajudar a cuidar deles, e até mesmo oferecer um espaço para que as coisas possam melhorar. Os murmúrios aumentaram na sala. As crianças estavam divididas entre a curiosidade e a desconfiança. Juliana, antes reticente, agora observava com atenção, como se todas as palavras de Pedro criassem um novo cenário. Dona Clara manteve-se em um canto, avaliando a situação. Maria, talvez isso seja um sinal, ela comentou, sua voz esperançosa, insinuando que a vida poderia oferecer novos caminhos. As segundas chances são raras, mas podem mudar vidas. Maria sentiu o peso da decisão em seus ombros. Ela não poderia decidir isso sozinha. Era crucial que Luquinha e Ana tivessem voz. O que vocês acham, crianças? O que sentem com tudo isso? Perguntou, permitindo que seus filhos expressassem seus sentimentos. Luquinha olhou para Pedro com um misto de esperança e medo. E se você não ficar? E se você desaparecer de novo? Ele perguntou, a insegurança transparecendo em sua voz. Estou aqui para ficar, eu prometo. Não estarei longe novamente. Vocês vão me ter com vocês. Isso é o que quero, respondeu Pedro, com um olhar sincero. Ana, por sua vez, lembrou-se de momentos em que todos foram uma família. Mamãe, eu gostaria de tentar. Ele é nosso pai, mesmo que tenha ido embora antes, disse, a voz pequena mas decidida. Maria sentiu o coração apertar. As palavras de Ana eram como uma flecha em seu peito. O desejo de dar a Luquinha e Ana a chance de ter todos os seus laços familiares era poderoso, mas também aterrorizante. Está bem, Pedro. Vamos começar devagar, mas eu preciso de promessas e mudanças reais, Maria disse, a voz firme, mas inundada de emoções. Pedro assentiu, emocionado. Prometo que não vou desapontar vocês de novo, disse, com gratidão nos olhos. Diante da nova dinâmica e da disposição de todos, a sala estava prestes a viver uma transformação. Maria olhou para as crianças, viu os sorrisos que começavam a brotar novamente. O clima de confronto tinha dado lugar a um sentimento de união, uma promessa de que poderiam enfrentar seus desafios juntos. Essa pode ser a nossa chance. Vamos juntos, disse Maria, olhando para as crianças, Dona Clara e Juliana,
que também acenaram em apoio. Os murmúrios de insegurança foram se dissolvendo em um ambiente de conexão. E assim, sob a luz suave de um Natal em transformação, eles decidiram que, apesar do passado, o amor e a esperança dariam o tom do futuro. Maria e a sua nova família estavam prontos para criar uma nova história onde o amor, a compreensão e a luta por um futuro melhor seriam os pilares. Era hora de reconstruir, de se conectar e de permitir que o Natal e o perdão se entrelaçassem seus caminhos. E você, que está aqui com a gente, não pode deixar essa história de transformação de lado. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente aqui embaixo suas reações e sentimentos sobre o final incrível que acabamos de viver. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento de mostrar seu apoio, porque a mudança começa com cada um de nós.